Boa noite para vocês. O que Portugal fez, hein? O que Portugal foi arrumar na noite desta segunda-feira contra Luxemburgo? 9-0. 9-0. Repito, 9-0. Você sabe quem deve estar chateado? Chateado não, feliz com a vitória, mas um pouco chateado por não estar em campo, porque ele é assim, ó. Esse senhor, ó, Cristiano Ronaldo, a matriótica do Cristiano aqui, porque estava suspenso, tomou amarelo contra a Eslováquia e certamente contra Luxemburgo, que é um baita freguês do Cristiano Ronaldo, ele teria feito 2, 3 gols, e o que ele gosta de fazer gols, quebrar recordes e ampliar seus números, mas nessa ele não estava e Portugal se virou muito bem sem Cristiano Ronaldo, inclusive com umas peças diferentes dentro de campo, a gente já vai falar mais sobre isso, mas eu queria destacar nesse primeiro momento que mais do que bons jogadores e que Portugal tem uma geração muito interessante, com muita qualidade, isso a gente já vem falando há anos, e que não performava com o Fernando Santos, Portugal vai encontrando um coletivo muito forte, uma ideia de jogo muito bem vincada e que dá resultado. Quesada, contra Luxemburgo, contra a Eslováquia, contra não sei quem, eliminatórias da Euro, muito fácil o grupo de Portugal. Cara, se é fácil, Portugal tem que atropelar e tem que jogar bem. E Portugal fez isso na noite desta segunda-feira. Fez mais do que isso, né? Hoje foi um show à parte, com nota artística, como eles dizem aqui em solo lusitano, e realmente merece a empolgação do torcedor, que deve ter saído com um sorriso de orelha a orelha no estádio do Algarve. Faça que nem Portugal nesse vídeo, não para, ó. Pau, like, comentário e se inscreve no canal quem não é inscrito. Bom, vamos falar do jogo em si. Luxemburgo é uma seleção frágil, desculpa lá pro fechou, né? Um trocadilho com o nome de Vanderlei Luxemburgo, treinador do Corinthians, para os portugueses que estão aqui não entenderam nada. Enfim, mas a verdade é que Portugal não largou o osso em nenhum momento. Entrou com faca nos dentes, com uma formação já abandonando o sistema de 3 zagueiros na teoria, né, jogando com 4-3-3, uma formação clássica dos últimos anos de Portugal. Mas o que interessa mesmo é a variação tática dentro de campo. Ele liberou os laterais, baixando as linhas com o Danilo Pereira iniciando a jogada, né? Lá na frente, um ataque muito interessante com Rafael Leão pela esquerda, muito mais espetado, às vezes por dentro, mas mais espetado, Diogo Jota pela direita e Gonçalo Ramos no comando de ataque. E aí, nesse sistema, Portugal se sentiu muito à vontade para agredir de todas as formas possíveis a seleção de Luxemburgo, que não respirou em campo. Não dá nem para a gente fazer uma análise tática de Luxemburgo, o que Portugal fez tão bem ou fez melhor, porque Portugal fez tudo muito bem e Luxemburgo fez muita coisa errada. Entretanto, a goleada é o que é. 2 gols de Gonçalo Inácio, importante, jovem zagueiro do Sporting, vai fazer parte desse ciclo da seleção portuguesa, é um jogador de 22 anos, né, como eu disse, fez 2 gols de cabeça, bem posicionado, tem uma boa mentalidade, é um titular indiscutível no Sporting e, cara, belo achado do Rubem Amorim e muito bom para o Roberto Martínez poder contar com mais uma opção nesse setor que durante anos foi um setor de calvário, né, para o futebol português, porque não surgiam assim tantos jogadores. A gente viu o Fonte envelhecendo, o Pepe envelhecendo e não surgia. Agora tem o Gonçalo Inácio, tem o Antônio Silva, tem o Rubem Dias. Portugal vai se reciclando também nessa posição. 2 gols de Gonçalo Ramos, importante para ele, né, porque ainda não engrenou, até por conta de lesão no Paris Saint-Germain, mas na seleção portuguesa se sente muito em casa, já tinha sido assim na Copa do Mundo, hat-trick em oitavas de final contra a Suíça, não é para qualquer um, e ele foi lá e fez 2 gols. Destaque para o segundo gol, foi uma jogada muito interessante, né? O Rafael Leão utilizando o que ele tem de melhor, que é a explosão e velocidade no 1 contra 1, centrou a bola no meio, o Gonçalo Ramos recebeu com muita facilidade, driblou o zagueiro, muita categoria e fez um golaço, foi o 3º gol de Portugal. 2 gols de Diogo Jota, e os gols do Diogo Jota para ele são muito importantes, porque o Diogo Jota ainda também voltando a ser o que foi relativamente no passado aí, recente,
depois da lesão ainda não tinha tido um tão bom jogo com a camisa de Portugal, também não tinha tido tantos minutos como titular e fazer 2 gols foi importante. Perdeu algumas oportunidades na primeira etapa ali, estava um pouco ansioso, mas marcou 2 bons gols e o Diogo Jota é muito bom jogador, né? Aí teve gol do Ricardo Horta, esse não é novidade, muito bom jogador do Braga, né? Maior artilheiro da história do Braga, se eu não estou enganado. Jogador de Champions League agora, que vocês vão ter a oportunidade de ver na tela da TNT e da HBO Max, no grupo de União Berlim, Napoli e Real Madrid. Teve gol de Bruno Fernandes. Aliás, deixa eu falar do Bruno Fernandes. Que jogador, hein? Talvez seja hoje o melhor jogador português em atividade ao lado do Bernardo Silva. Ele dá 2 passes para o Gonçalo Inácio, 2 cruzamentos para o Gonçalo Inácio fazer os gols de cabeça, que são aqueles melzinho na chupeta, né? Um de trivela que é sacanagem, o outro é mais normalzinho, mas, pô, teleguiados na cabeça do Gonçalo Inácio. Uma salva de palmas para o Bruno Fernandes, que também sabe fazer gol, e fez, né? E aí, para fechar a conta e passar a régua, teve o gol do João Félix. O João precisa desses momentos com a seleção portuguesa, ele é valorizado pelo técnico Roberto Martínez, pelos seus companheiros, e nesse momento de recuperação da sua carreira, de precisar se provar dentro do Barcelona, precisa estar focado, com cabeça boa, talento ele tem, e esses jogos podem reativar ainda mais aquele talento que por tanto tempo, não sabemos o motivo, ficou tão escondido. E o João Félix fez um belíssimo gol, tá? Foi um golaço. 9-0. Falando de números dessas eliminatórias, são 24 gols. 24 gols em 6 partidas. Vamos lá, 6 jogos, 6 vitórias, 24 gols feitos, nenhum gol sofrido. Portugal não sofreu gol. Clean sheets, né, que chama aí na Inglaterra, do nome bonito. Portugal não sofreu gol, não teve a sua baliza vazada durante essas eliminatórias. E isso é mérito do trabalho do Roberto Martínez. Primeiro, estrutura Portugal defensivamente para depois fazer com que os jogadores performem melhor, inclusive com soluções ofensivas. 18 pontos, 5 pontos a mais que a Eslováquia, já encaminhou a classificação para a Eurocopa de 2024. Quesada, Portugal agora então é um dos favoritos para a Eurocopa? Devagar com a dor que o Santa de Barro, acho que ainda precisa de testes mais fortes para a gente colocar isso à prova, esse modelo do Roberto Martínez, mas certamente Portugal vai chegar para incomodar muito, como um dos candidatos a vencer. Não sei se vai ser favorito, não sei se tem essa bala toda para desbancar seleções como a França, por exemplo, nesse nível de favoritismo. A Inglaterra também está muito bem, mas acho que Portugal está num ótimo caminho. Vamos ver quando pegar um bom adversário, que aí a gente vai conseguir ter essa exata noção do que Portugal está jogando. Detalhe importante é que no oitavo ou no nono gol, agora não estou enganado, acho que foi o oitavo, o treinador de Luxemburgo, e não era o Pofechou, abandonou o campo. Eu poucas vezes vi isso na minha vida, hein? O cara falou, larguei, gente. 8-0. Vou fazer o quê? Os caras não estão entendendo nada do que eu estou falando. Foi embora. Enfim, deixou os caras lá e ainda tomaram mais um gol. Complicado. Gente, foi isso. 9-0. Tô feliz. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Portugal venceu atropelando. E isso é bom. Vou até abrir um vinhozinho aqui em comemoração. Tchau pra vocês.